Olá a todos. Vou falar um pouquinho agora sobre a Maratona de Programação. A Maratona de Programação é uma competição que acontece em algumas etapas. A primeira etapa é a etapa regional, a próxima etapa é a nacional e a última etapa é a mundial. Então acontece em 3 níveis justamente para que haja classificações, né? Então a primeira etapa, que é a etapa regional, ela acontece em algumas regiões do Brasil, né, separadas aí por colégios, né, ou por sedes, como é chamado. Essas sedes elas são universidades que se inscrevem para rodar isso como uma sede da competição, sede local, né, física. Nos últimos anos, nos últimos 2 anos, a competição ela foi remota em função da pandemia, mas nesse ano ela retoma essa característica presencial, certo? E então com isso existem algumas regionais que são inscritas. A primeira fase ela vai acontecer no dia 8 de outubro de 2022, então neste ano ainda. Nós não temos sede definida aqui no sul do Brasil ainda, tá? Esta parte das sedes aí ela vai ser definida ao longo do tempo, porque existe uma movimentação aí para que a gente tenha a inscrição de algumas sedes. A possibilidade grande é que exista a sede regional em Chapecó, tá? Dia 8 é um sábado, então costumeiramente a maratona de programação ela acontece aos sábados, certo? Sendo que de manhã a gente tem o warm-up, o que é o aquecimento, né, que é para que os times que estão inscritos possam testar o ambiente, identificar algumas características de funcionamento, fazer teste literalmente sobre o ambiente operacional da maratona de programação. Nesse aquecimento são resolvidos 3 problemas, normalmente problemas que são ad hoc, né, ou algum tipo de problema que seja fácil ou razoavelmente fácil de resolução, justamente para que se teste o ambiente, veja como é que funciona a questão da impressão, os erros possíveis, né, como se faz a submissão, já que também existe uma dúvida em relação ao ambiente que vai ser utilizado, se vai ser um ambiente centralizado como vem ocorrido nos últimos 3 anos, ou volta a ser como era antes, onde cada escola ou cada sede criava o seu ambiente local, né, mas baseado num ambiente que é o Boca, né, que é o ambiente oficial da maratona de programação até então, certo? Como é que funciona então? Nós temos a formação dos times que, então, cada universidade que está disposta a competir forma. Esses times eles são compostos de 3 pessoas mais um reserva, então são 3 pessoas que irão competir de fato e um reserva que fica sobre aviso caso algum integrante do time venha a ter algum empecilho que não possa estar participando, então o reserva pode assumir. Não pode ser trocado no momento da competição, tá? Em geral, até as últimas competições era 24 horas antes deveria ser sinalizado de que o reserva iria assumir o lugar, né? Bom, dentro desses times, então, os competidores devem estar aí cursando cursos de tecnologia, né? Enfim, ou outros cursos, não tem problema, desde que eles se enquadrem nessas regras que estão dispostas aqui. Então, se o competidor já participou de 2 finais mundiais, ele não pode participar da maratona. Se o competidor já participou de 5 regionais, também não pode participar da maratona. Se o competidor iniciou os estudos universitários no ano de 2017 ou anos anteriores né, então uma cláusula nasceu em 1998 ou anos anteriores, ele não é elegível. Então lembrando que isso aqui é um né, não é um ou, ok? Então se ele nasceu em 98, mas iniciou os estudos em 2018, tudo certo, pode participar. Se ele iniciou os estudos em 2017, mas nasceu em 99, pode participar.
tá? Então existem essas questões aí. Bom, dentro disso, existe a competição regional. Caso os times sejam classificados, cada sede regional ela recebe uma quantidade de vagas e a partir daí essas vagas são rateadas entre os times, certo? Então vamos imaginar que a gente tenha 2 vagas numa regional aqui do Chapecó, por exemplo, tá? Então 2 times, os 2 primeiros, se classificam para a etapa nacional, tá? Da mesma forma, na nacional há uma competição que o nível é um pouco mais elevado, para que seja classificada a equipe ou as equipes que iriam para mundial, tá? Então é mais ou menos essa a ideia, ok? Então existe uma divisão dessas vagas, né? Então a primeira fase, né? Após a definição do comitê das regiões geográficas, né? Então existem apenas aí as regras que definem quantas vagas ficam por sede, certo? Então são 3 tipos de regras, né? A primeira, 15 vagas são atribuídas aos times com melhor desempenho de todas as sedes, então os melhores times acabam, os 15 melhores times, né, acabam entrando nessa regra 1, o que pode fazer, por exemplo, se um time da fase regional de Chapecó, por exemplo, ficar entre esses 15, acaba vindo uma vaga adicional para cá. A segunda, 65% das vagas, né, cerca de, porque pode ser um número quebrado, são distribuídas entre as sedes de acordo com o número de escolas. Enquanto mais escolas, melhor, mais vagas se consegue, né? Tá? Então aqui tem o cálculozinho que é feito, tá? E também existem 10% das vagas que são atribuídas entre as sedes pelo comitê diretor da maratona de programação como um incentivo, certo? Então a regra 2 ela acaba sendo atribuída ao que se chama de super sedes, né? Então são as sedes que são com um número maior de escolas, acaba tendo também mais vagas, né? Então aqui já respondendo a questão que a gente estava falando antes, a competição começa às 14 horas, então de manhã a gente já tem o aquecimento e à tarde às 14 horas inicia a competição e a correção é centralizada. Então, de novo, a gente vai ter a correção sendo aplicada para todas as sedes no mesmo local. Então, isso implica em que as sedes regionais vão criar um ambiente operacional, onde as equipes vão estar utilizando uma máquina virtual, que é zerada quando você sai do aquecimento e vai para a competição, certo? Então, é um ambiente Linux com as ferramentas básicas de desenvolvimento para que as equipes comecem a desenvolver as suas soluções, né? Certo? Beleza. Então, o ambiente computacional que eu estava falando antes, né? Ele vem com o C, tá? A versão 9.3 do GCC, e C++ com a mesma versão do GCC, né? Que seria o G++. Python 3, então é possível usar Python, Java e o Kotlin, né? Então, basicamente a gente tem optado por utilizar C na maior parte das competições, mas existe a possibilidade de usar o Python, Java ou Kotlin, principalmente aí para quando se trata de problemas com strings, que o C e o C++ são um pouco mais chatos de serem trabalhados, ok? Muito bem. Então, como participar, né, da maratona de programação? A gente está abrindo pela UNO Chapecó as inscrições de times. Então, os alunos que tiverem interesse em participar da maratona de programação, a gente está disponibilizando algumas vagas de times para que a gente inscreva na maratona de programação. Historicamente, a gente acaba escrevendo de 3 a 4 times, mas se houver maior demanda, a gente pode escrever mais times sem problema algum, né? Ok?
Lógico que a gente tem que obedecer aquelas regras que eu citei antes, relacionadas aos competidores, né? Então, algumas pessoas não são elegíveis, ok? Bom, das sedes da primeira fase, como falei, existe uma sondagem de que exista uma sede aqui em Chapecó, né? Mas se não houver aqui em Chapecó, em geral a gente tem competido em Erechim, no Rio Grande do Sul, ou em Passo Fundo também, tá? Então são essas as sedes que a gente normalmente tem competido, ok? O site para buscar maiores informações é a maratona.sbc.org.br, e também vocês podem procurar os professores que todos têm conhecimento sobre a maratona de programação, e também podem estar encaminhando os contatos comigo ou com a professora Viviane.